Então a gente vai ver agora controle de constitucionalidade. E o básico do básico é lembrar por que o Brasil tem o controle. Por que na Inglaterra não tem, por que no Brasil tem? Porque a nossa Constituição é escrita e rígida. Então, em todos os países cuja Constituição é escrita e rígida, há controle de constitucionalidade. E esse controle, ele pode ser preventivo ou repressivo. Ambos têm caído numa mesma questão ou numa questão única. Controle preventivo. É aquele que incide sobre o projeto, sobre a PEC, aquilo que está em tramitação ainda, aquilo que não está pronto, não está acabado. Já o controle repressivo é aquilo que incide sobre a emenda, sobre a lei, tudo aquilo que já está pronto e acabado, que já foi publicado. Então é fácil discernir na prova, quando que é um ou outro. O controle preventivo é feito pelo poder legislativo, pelo poder executivo e pelo poder judiciário, pelos três poderes. O controle repressivo também é feito pelos três poderes. Enfim, não podemos excluir nenhum da prova. Os três poderes fazem os dois controles, preventivo e repressivo. Quando que o legislativo faz? Quando que o legislativo faz controle preventivo? Vimos hoje, pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Quando que o Executivo faz? Vimos hoje, pelo veto jurídico. Artigo 66, parágrafo 1º. Cuidado que não é veto político. Lembra lá que tem 48 horas para motivar? Só que é esse aqui que tem caído. E despencado em prova. Quando que o judiciário faz o controle preventivo, que é excepcional? Ele o faz pelo STF, dentro de um mandado de segurança. Aquele mandado de segurança que eu falei para vocês, por exemplo, na abolição de cláusula pétrea. Que só um parlamentar federal pode impetrar. Agora, controle repressivo.
Quando que o Poder Legislativo faz? Falamos agora, em menos de 4 minutos. Artigo 49, inciso 5. Aquele sustar, o tal veto legislativo. Artigo 62. Quando o Congresso rejeita uma medida provisória que tem força de lei. Então, ó, quando o Congresso rejeita uma medida provisória por entendê-la não urgente, não relevante, isso é controle repressivo. Quando que o Poder Executivo faz? Ele deixa de aplicar a lei. Diga. No controle repressivo? Não. A CCJ é sempre preventivo. Preventivo, durante a tramitação. Moçada, essa aqui do Executivo faz tempo que não cai. Pode ser que caia agora. O presidente, por entender que a lei é inconstitucional, deixa de aplicá-la. Cuidado que ele não declara a lei inconstitucional. Ele apenas deixa de aplicá-la. E avisa aos seus ministros: não apliquem essa lei porque eu entendo inconstitucional. Só que a lei é para todos, inclusive para o presidente. E seria muito cômodo o nosso presidente não aplicar uma lei porque ele, no seu íntimo, entende que a lei é inconstitucional. Então, o que cabe ao presidente fazer agora? Entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 103, inciso 1. Cabe ao presidente entrar com uma ADI, senão a coisa fica muito cômoda. E o entendimento, moçada, do STF é que isso se aplica para governador e prefeito também. Governador e prefeito, no seu âmbito. Poderia deixar de aplicar a lei. Poder Judiciário, esse é o que tem caído. O Judiciário é a regra. E ele faz esse controle por meio do controle difuso ou concentrado. Então, controle difuso ou concentrado. Lembra poder judiciário dentro de um controle repressivo. O controle difuso é chamado de controle concreto. Porque ele se dá dentro de um caso concreto. O que é o contrário de concreto? Abstrato. Então, o concentrado é abstrato. Então, moçada, não confundam na prova concreto com concentrado. É o que o pessoal faz, normalmente. Tá? Então, cuidado dessas palavrinhas para a gente continuar na matéria aí.
Posso apagar tudo isso aqui? Controle difuso. É aquele controle repressivo que pode ser feito por qualquer juiz ou qualquer tribunal. Qualquer juiz ou tribunal. Já o controle concentrado não pode ser feito por um juiz. Tem que ser tribunal. E não é qualquer tribunal. Ou é TJ ou STF. Esse controle difuso aqui, ó, qualquer juiz ou tribunal, pode ser até Tribunal de Contas. Então, Tribunal de Contas não exerce jurisdição, porém, pode deixar de aplicar uma lei por entendê-la inconstitucional. Olha o controle difuso. É a súmula 347 do STF. Que o Tribunal de Contas pode fazê-lo também. Dentro de um caso concreto. Moçada, nesse controle difuso, lembrar que pode ocorrer em qualquer tipo de ação e qualquer tipo de processo. Ação civil, criminal, trabalhista, fiscal, tributária, previdenciária, inclusive numa ação constitucional. Mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, ação popular. Em qualquer caso concreto entregue às mãos do Poder Judiciário. E em qualquer processo também, processo de conhecimento, processo cautelar, processo de execução, cautelar preparatória, cautelar incidental. Então é um processo eclético. Caiu o controle difuso, a gente fala que é um processo subjetivo. Onde há partes. E as partes podem arguir, no caso concreto, uma inconstitucionalidade. Autor ou réu, requerente, requerido, exequente, executado, podem levantar, arguir no processo que a lei aplicada ao caso concreto é inconstitucional. Aí nós temos uma prejudicial de mérito. O juiz primeiro vai analisar esse pedido incidental, para depois julgar o mérito da ação, o mérito do teu divórcio, da tua separação, da tua indenização. Então lembrem, prejudicial de mérito. Primeiro o juiz vai analisar isso e depois o pedido principal,
que é o bem da vida. Se você é réu num processo e entende que o pedido do autor está baseado numa lei inconstitucional, você vai levantar a questão, por questão de ordem, excelência. Estou requerendo a declaração da inconstitucionalidade dessa lei, nesse caso concreto aqui, nesse meu divórcio. E o juiz vai analisar isso primeiro, como prejudicial de mérito. Lembrem que cabe intervenção de terceiros. Então, os terceiros intervenientes também podem arguir uma inconstitucionalidade. Todas aquelas modalidades de intervenção de terceiro do CPC. Assistência, oposição, nomeação à autoria, denunciação à lide, chamamento ao processo. Esse tal processo subjetivo, ele terá uma decisão. E eles têm perguntado no controle difuso quais são os efeitos da decisão. Então, inter partes, você não aceita erga omnes, ex tunc, você não aceita ex nunc, é ex tunc retroativo. Não vinculante, não aceite vinculante. Então vou repetir os três. Inter partes, ex tunc, não vinculante. E essa decisão, olha aqui no quadro, se pode ser qualquer tribunal, pode ser uma decisão do STF. Então, ainda que a decisão seja do STF, que é a corte maior do país, o efeito será qual? Inter partes. Ex tunc. E não vincula ninguém. Então, o juiz da primeira vara civil aqui pode decidir contrariamente ao STF, porque a decisão é não vinculante. O juiz titular da primeira vara civil pode decidir de forma contrária ao juiz substituto, que está na mesma vara, porque não é vinculante. Cada juiz, cada cabeça é uma sentença, porque não é vinculante. Moçada, eu criei esse cenário para dizer o quê? Que aí demonstra uma insegurança jurídica. O controle difuso é o controle confuso, vira uma bagunça. É a tal insegurança jurídica. Para acabar com essa insegurança jurídica, criaram o quê? A súmula vinculante. Então lembrem, a súmula vinculante é decorrente do controle difuso, dessa insegurança jurídica criada. E a súmula vinculante a gente vai ver outra hora aí. Mas já lembra que é decorrente do controle difuso. Para acabar com a insegurança jurídica. Porque a segurança jurídica é o quê? O que é a nossa segurança jurídica? É um direito fundamental do artigo 5º, está na cabeça do artigo 5º. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então é um direito fundamental a segurança jurídica. Mas ela só torna vinculante depois de reiteradas decisões. Isso, a gente vai ver reiteradas decisões, tem que ser questão atual. Todos os requisitos estão lá no 103A. Mas a gente vai ver depois certinho.
Moçada, atenção. Se é controle difuso, se a decisão for do STF, ele vai ter que comunicar a decisão a quem? Ao Senado. Então, cuidado que isso não mudou. O Gilmar Mendes é contrário a isso. Mas para a tua prova ainda permanece. Se a decisão for do STF, deverá comunicar sua decisão ao Senado. E o Senado não tem obrigação de se manifestar. O Senado não tem prazo para tanto. Agora, se o Senado se manifestar, o Senado fará o quê? Vai suspender a eficácia da lei. O Senado vai baixar uma resolução suspendendo a eficácia da lei. Agora, aquela leizinha que está no caso concreto, lá no interior do Paraná, essa lei será inconstitucional para todos. Para mim e para você também. Porque o Senado suspendeu a eficácia. Logo deixa de ser inter partes e vira erga omnes, contra todos. Deixa de ser ex tunc e passa a ser ex nunc. Com a decisão do Senado passa a ser ex nunc. Essa é a regra. E passa a ser vinculante. Só que lembre, o Senado não é obrigado a se manifestar. Não tem prazo. Agora, se o Senado se manifesta, não pode voltar atrás. Então, não volta atrás. E é uma resolução e não decreto legislativo. Então, olha o artigo 52, inciso 10. Compete privativamente ao Senado. Está aí, ó, inciso 10. Fala da eficácia. Então, lembra que esse inciso 10 não é obrigatório na manifestação do Senado, mas tem que comunicar ao Senado. Se a decisão for da Corte Suprema.